Faz a claquete aí, faz a claquete aí. Tem a claquete? Tá bom. Matou a moça. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. Mais uma vez, Natan por aqui, ao meu lado, Maria. Tudo bem, Maria? Tudo certo. E aí, pronta para mais um episódio? Esse episódio... Esse promete. É alto nível, na verdade, eu acho, né? E a gente vai falar de um assunto também bem polêmico, com muitas dúvidas, eu acho, das pessoas. Eu acho que muito curioso, assim. Eu acho que dentro do ambiente da indústria farmacêutica, principalmente quando a gente fala de farmacêutica nacional, acho que a gente ainda fala muito pouco sobre esse assunto, mas é um assunto que não poderia deixar de estar nas nossas discussões diárias. É um assunto meio velado também, eu acho, até um pouquinho, assim, as pessoas falam um pouco. Mas hoje a gente vai falar basicamente sobre patentes. A gente vai explicar muita coisa das patentes, a gente vai falar em que momento a história da indústria farmacêutica entrou ou interagiu com as patentes, a gente vai tirar algumas dúvidas, vai ser um episódio muito interessante, muito rico de informação. E para falar sobre patentes para você, eu tenho muito carinho, muita felicidade de receber a pessoa que está aqui com a gente. Eu não anunciei isso antes para vocês no Instagram ou até mesmo quem viu a gente nas redes sociais, mas é um grande prazer poder apresentar hoje aqui na minha frente a nossa convidada, que é a Elza, sócia fundadora da Edurran Consultoria. Certo, Elza? Perfeito, muito obrigada. Não, o prazer é nosso, prazer enorme estar aqui com ela. E para completar a mesa hoje, para a gente discutir sobre isso, uma das integrantes que faltavam vocês conhecerem da equipe Spectra, a Thaís Tatá, nossa chefe da garantia de qualidade, aquela que aqui, ó, manda em tudo que e a gente só obedece. Se errou, já era. Tudo bem, Tatá? Oi, tudo bem? Tô super animada. Bora! Não, deu pra sentir o ânimo dela nesse começo aqui. Mas vamos lá, gente. Elza, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer receber você aqui. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você. E aí a gente tem que começar com a nossa pergunta inicial do podcast. Mas o que a gente quer saber, no final das contas, é como que você entrou, como que você começou a sua carreira e como que você caiu no mundo de patentes. Mas aí, antes disso, a Maria vai fazer a pergunta para você do podcast. Quem é a Elza na barraca do pastel? Como uma contadora de histórias. Já começou já ótimo. começou. Já adorei. Na verdade, a minha família é meio de contadores de histórias, né? Eu tenho um tio que é escritor, o meu avô também era escritor, é uma família de professores. E eu sempre cresci ouvindo histórias, discutindo política, né? A minha casa sempre foi muito rodeada de histórias. Mas, para mim, eu só me senti contando histórias quando foi para um lado mais técnico, né? Eu não sou muito do lado lúdico, eu gosto mais da coisa mais real, né? Que a gente consegue tocar. Mais concreta. Mais concreta. Nada de abstrato. E, assim, carreira em patentes, a gente sempre cai por acaso. Não existe ninguém, acho que acordou, né, um dia e falou assim, nossa, eu sempre sonhei em trabalhar com propriedade intelectual, com marcas, com patentes. É sempre um contato que a gente tem, às vezes, mais tarde, né? A primeira lembrança que eu lembro de ter esse contato, eu tinha entrado na faculdade. No ano que eu entrei na faculdade, foi mais ou menos o ano em que teve a nova lei de patentes. Então, era entre 96 e 97 ali. Mentira, gente. Eu entrei... 2015. Entrei muito nova. Foram coisas que você viu no livro. Exatamente. Mas, Elza, você é farmacêutica? Eu sou biomédica. Perfeito. Sou biomédica. E aí, eu lembro da minha mãe falando, tem aqui um livro, a minha mãe estava fazendo direito, ela já estava se aposentando, então ela resolveu fazer uma coisa diferente e levou um livro para minha casa e era a Lei de Propriedade Industrial. E eu abri e achei super interessante, porque tinham coisas ali que conversavam com o que eu estava aprendendo na faculdade, micro-organismos transgênicos, enfim. Mas depois eu não ouvi mais falar desse assunto, até quase quando eu estava me formando, que aí teve uma outra palestra lá dentro da universidade para contar um pouquinho de patentes, e eu fui na palestra, me interessei, comecei a conversar, a interagir com a pessoa que deu a palestra, que depois veio a ser meu primeiro chefe ali. Então, foi por acaso, e nessa época do final da graduação, na verdade, eu fiquei muito em dúvida se eu seguiria uma carreira já nesse sentido. Eu cheguei a fazer entrevista para trabalhar em escritório com a área de patentes,
mas eu estava muito forte ainda, ligado ali com a academia, né, com o clima da academia. Eu já tinha feito toda a minha iniciação no laboratório de biofísica, que era cheio de físicos, era muito divertido, tinha diferentes assuntos, me lembrava um pouco essa coisa da minha casa que tinha, né, muitas conversas, muitas histórias. E aí eu escolhi continuar nesse lado, né, da academia até terminar o doutorado. Quando eu fiz o mestrado lá na biofísica da FRJ e depois eu fui no doutorado para a USP na bioinformática. E aí eu vim fazer o doutorado em bioinformática na USP. E quando eu estava terminando o doutorado, eu tive uma crise existencial, assim, né? Na verdade, o meu doutorado foi um pouco diferente do comum, porque eu tive um filho. Então, assim, já foi algo que me mudou, né? E aí, no final, eu falei, nossa, eu preciso voltar a trabalhar com alguma coisa que eu amo. Eu não sentia mais que eu estava amando o que eu estava fazendo e sentia falta daquela paixão no dia a dia de trabalho. E aí eu entrei em contato com aquele palestrante lá da graduação e ele falou, eu tenho um escritório aqui em São Paulo. E acho que uma parte interessante é que assim, eu estava terminando o doutorado e eu entrei como estagiária, né, no escritório. Uau. Nossa. Então, assim... Você vestiu a camisa mesmo de um recomeço, na verdade. Exatamente. Porque assim, eu sabia o que eu tinha feito, né? Eu tinha doutorado naquilo que eu fiz, mas não nessa matéria. Eu tinha que aprender tudo do zero. Mas quando a gente também faz todo esse caminho, é um zero numa escala acima, né? Sim. A gente já está mais preparado. É um entendimento melhor, assim, uma maturidade, né? Exatamente. A gente está mais maduro. A gente também sabe o que quer e o que não quer, né? Você fala, eu já passei pela vida acadêmica, acho que eu não quero mais esse lado, eu quero o outro. Então, vou correr atrás disso com mais força. E, para mim, foi super bacana. Foi daí que foi indo. Aí eu virei júnior, sênior, júnior, pleno, sênior, né? Passei por todos os estágios até virar coordenadora e gerente. Nossa, que legal. E aí eu já aproveito um gancho de te perguntar. Você acabou de falar da maturidade, mas dentro do serviço de patentes, o fato de você ter feito doutorado e ter essa visão diferente de um contexto científico, porque talvez muita gente que saiu da graduação e entrou para trabalhar com patentes, como isso impacta o trabalho de quem trabalha com patentes? Eu lembro de até ter assistido alguns documentários do Einstein, inclusive, que fala que ele trabalhou com patentes muito antes dele se tornar o que ele se tornou, e ele fala que trabalhar com patentes foi bom para ele, porque ele viu muitos projetos de muitas coisas diferentes. Só que não adianta você trabalhar... Quer dizer, o Einstein tem uma mente diferenciada aqui. Eu fico honrada, mas... O Einstein tem uma mente diferenciada, talvez. Mas o fato de você ter uma visão crítica científica por quem já passou no doutorado, talvez te dá uma perspectiva diferente quando você entra para trabalhar com patentes. Isso. Como é isso para você? Eu acho que o ponto que você falou é esse da visão crítica, né? A gente consegue olhar um tema, primeiro olhar e conseguir se aprofundar sobre ele. É algo que, quando a gente sai da graduação, é mais difícil, porque a gente não tem esse aprendizado. Como você olha algo que você nunca viu e se aprofunda sobre aquilo em pouco tempo, a ponto de ter uma visão crítica ou fazer uma crítica sobre aquilo, né? Então, quando eu comecei lá de estagiária, né, a gente atendia muitas universidades, mais de 20 universidades. Então, tinham diversos assuntos, né? Eu fiz mais de 100 pedidos de patente no primeiro ano que eu estava lá. Então, foi muito aprendizado, um aprendizado muito rápido, mas também muito gostoso. Eu acho que a pós-graduação me empoderou para ver que eu poderia fazer aquilo, eu tinha condições de fazer aquilo, numa velocidade talvez maior do que alguém que não tivesse passado por esse aprendizado, né? Que eu acho que é importante da pós. Mais do que aprender uma técnica, uma matéria, é como lidar com a vida, né? Como lidar com aquilo que tá dando errado. Olha, eu estou nesse caminho, está dando errado, o que eu faço agora? E aí você tenta mudar a direção. Nossa, que alegria ouvir isso, assim, Elza, porque assim, a gente que teve essa experiência acadêmica, né? Eu digo que o projeto de doutorado por si só, assim, ou mestrado, enfim, ele não é nada perto daquilo que você de fato aprende, né? Eu falo que um pós-graduado, ele nada mais é do que um profissional que sabe resolver problema. Exatamente. Né? A gente sai doutor e mestre de uma pós-graduação bons
em saber resolver problema. Porque você cria um problema para resolver durante a sua pós-graduação e você não consegue resolver do jeito que você imaginou. Ou você gera mais Aí problemas, você né? cria Você gera outros mais... problemas, então você fica o tempo inteiro saindo dessa... Saindo e entrando, E né? Exato. É um ciclo. Eu brinco que não é um ciclo, é uma espiral. Você sai e entra, mas quando você volta para o mesmo ponto, você está um ponto acima ali. Concordo. Você tem uma visão diferente. É Né? isso. Então, É. somos bons resolvedores de problemas. problemas, assim, né? Porque é isso. O centro do projeto, o que você fez o tema disso tudo é um mero detalhe dentro do aprendizado. E eu acho que esse aprendizado é muito valioso para qualquer carreira que você vá seguir depois, né? Então, acho que o seu exemplo, então, é um baita de um exemplo para a gente discutir e se inspirar também, porque foi um tema que não tinha nada a ver com o que você vai fazer depois, e você deu um downgrade, assim, né, considerável, porque a gente também vê muito o pessoal que sai Poucas da pós. pessoas iriam querer sair de um doutorado e aceitar ser estagiário. A não até ser que por vá uma para o coisa Google, sei lá, alguma coisa assim que você quer muito, né? Até por uma questão que é construída também hoje em dia, não sei se hoje em dia, mas, enfim, a gente vê isso, na sociedade do empoderamento de quem tem um título, né? E que, às vezes, também não é tudo isso, né? E fazer essa escolha muito consciente e assumir tudo isso, né? É admirável, assim. Eu fico encantada. Não, e aí eu já vou trazer para o próximo tópico. Eu conheci a Elza dentro do Axê, trabalhando no Axê, tive a felicidade de trabalhar no mesmo núcleo com ela, de acompanhar o dia a dia e tudo mais. E aí eu conversava bastante sobre isso até com a Elza, sobre essa história de carreira dela, porque ela veio justamente do lado da acho que mais advocacia, migrou para dentro, então ela teve uma jornada muito interessante, porque ela fez o doutorado, entrou para uma área diferente e para um ponto de vista diferente, que é o ponto de vista de direito do escritório, conseguiu migrar para dentro da indústria. Então hoje ela já está no papel de que antes era o cliente dela, então agora ela na verdade é quem exige. E aí depois abriu a consultoria também, né? E aí eu jogo a pergunta aqui: como é trabalhar dentro de um escritório? Como é trabalhar pela ótica da indústria, pelas necessidades que a indústria tem, até talvez em quantidade de demanda, e como é ter a consultoria? Como que é essa... Eu acho que assim, é lógico que, né, que tem diferentes escritórios e diferentes indústrias, mas o que eu consegui passar, assim, dentro do escritório, os escritórios que eu passei eram escritórios de propriedade intelectual. Então, a propriedade intelectual é o centro, é o foco. A gente fala, a gente, né, toma café da manhã, almoço, janta, é a propriedade intelectual, né? A gente vai falar de marcas, vai falar de patentes, vai ver a melhor solução para o cliente. Quando você chega na indústria, para mim, ampliou demais a visão, porque assim, eu vi que a propriedade intelectual era um pedaço importante, mas é um pedaço de uma cadeia muito grande. São muitas etapas, são muitas fases para você ter um produto que chegue ao mercado, né? E tem muitas coisas que a propriedade intelectual é só um elemento secundário. Né? Assim, a gente tem a marca, geralmente a gente sempre vai ter, né? Como uma força que não seja a marca de um medicamento, mas você tem uma marca institucional, por exemplo, né? Que é da indústria que está fazendo aquele medicamento. Mas as patentes, muitos produtos que existiam, que vendiam muito, não tinham patente, né? Tinham outras formas de propriedade intelectual. Então, assim, ampliou demais a minha visão, para ver que patentes é um pedaço de um grande processo, as marcas também, e que aquilo é importante sim, mas é importante dentro de um contexto, né? Não é só viver aquilo. O produto vai sobreviver sem a propriedade intelectual, mas, obviamente, com aquilo você vai agregar valor, você vai trazer mais para a sua companhia. Então, vocês calmam que a gente vai chegar lá e falar sobre um pouco mais de sobre patente tudo isso. mais eu tô técnico. Assim, ó, Tem muita que pergunta, é muita dúvida. Tudo isso que ela está falando. E justamente por isso aí, para quem está nos ouvindo que na universidade está se formando agora, eu imagino que nem todo mundo sabe que tem essa possibilidade de trabalhar com patentes. Como é o dia a dia de quem está trabalhando com patentes?
como é o dia a dia da pessoa que trabalha tanto em escritório quanto da quais as indústria, quais são as oportunidades oportunidades também, né? disso. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem. Isso é uma dúvida frequente quando a gente dá algumas palestras. As pessoas, a gente entende e percebe que elas não sabem o tamanho do potencial que você pode trabalhar dentro de uma indústria, quantas áreas, sabe? Então, Sim, eu acho que assim, para quem está procurando, né, entrar nessa área, a primeira coisa são procurar os cursos que tem. A gente tem curso da WIPO, né, que é a OMP também, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. A gente tem os cursos das associações aqui do Brasil, que são a BPI, a ASP, a ABAP. São cursos de introdução à propriedade intelectual. Alguns eles vão se aprofundando a ponto de terem cursos específicos sobre patentes farmacêuticas. Então, assim, procurar sobre esses cursos já vai te dar uma base do que você pode encontrar quando trabalhar com aquilo, né? Porque já te ajuda a ter uma visão da área, do que é, como é. No dia a dia, a primeira coisa que eu sempre falo para quem queria trabalhar comigo, assim, tem que gostar de ler. Tem que gostar de ler. essa é a primeira dica, já, gente. A gente lê muito o dia inteiro, diversos documentos diferentes. A gente aprende o patentês, né? Eu falo, tem o português, tem o inglês e tem o patentês, né? Que é aquela linguagem própria. Nossa, ali do documento. Nossa, que eu não entendo. Quem já pegou uma patente para ler sabe, é bem leio. complexo. Não entendo nada. É repetitivo, né? Tem algumas características próprias do documento de patente. Então, a gente tem que se familiarizar com aquilo para não ficar assustado, né? Tem uma lógica ali. Para quem gosta de escrever, tem a redação de patentes. Então, para quem quer fazer mesmo a patente em si, redigir o pedido de patente, então você tem que gostar de escrever bem, ter uma lógica, né? Eu acho que outra coisa que você tem você sempre pode. É porque assim, eu acredito que as pessoas são tão diferentes e elas podem agregar tanto em tantas áreas que às vezes é difícil a gente falar, tem que fazer isso ou aquilo, né? O que ela pode fazer para entrar na área e ter alguma oportunidade é procurar mesmo um estágio em algum lugar. Mesmo tendo um grau alto de formação, né, a gente tem muito a aprender ainda. São muitos detalhes. Eu aprendo todo dia, até hoje. Até hoje eu me sinto aprendendo, e é isso que me move nessa área. É isso que eu gosto, de poder falar assim, poxa, hoje foi ruim, mas eu aprendi. Mas eu aprendi uma coisa tão legal aqui, sabe? Qual foi, por curiosidade, assim, qual foi a área que você já teve que atender mais diferente do que você já, assim, sei lá, NASA, não, tô brincando, mas alguma coisa do sentido fora do farmacêutico, que é tecnologia, ou o que? Só por curiosidade. Era assim. engenharia mecânica, Nossa. Que é top de elevadores e peças para carros. Então, assim, eu tive que aprender sobre peças de carros, que eu não sabia, né? Sobre, na época, ele tinha feito uma modificação a laser numa peça, e isso fazia com que armazenasse mais óleo e diminuía, na verdade, a quantidade de óleo que era consumida pelo carro. Então, era super interessante. Só que tinha que ter um aprofundamento técnico numa área que não era minha. Mas aí eu descobri uma coisa, e foi super interessante, porque eu tive essa conversa com ele, que assim, a engenharia mecânica ela é muito difícil de se fazer, mas quando chega no produto feito, dá para a gente entender o que foi feito. Né? É diferente da área farmacêutica ou química, que assim, você tem que ter toda a base para entender o que foi feito também. Sim, né? Sim. Não adianta você só olhar. A mecânica é muito mecânica, é física. Né? Você olha e você consegue entender o que está ali. Nossa, então, mas foi eu ia ficar maluco, assim. Vou ver sobre carro. Eu falo, nossa, ferrou. Onde liga? Dá pra desver? Não. E só uma dúvida, assim, então toda a sua carreira você direcionou para essa área que tem a ver com a sua formação. E é possível fazer isso dentro de um escritório? Eu entendo que não tem... Você tem que ter os diferentes conhecimentos, porque é independente, né? Isso, exatamente. O desafio, né? Isso, os escritórios maiores, eles têm divisão por áreas, né? Tá. Então, você tem a área química farmacêutica, você tem a área da engenharia, você tem... então, você tem diferentes grupos dentro do time de patentes que cuidam dos diferentes clientes e das diferentes
diferentes tipos de invenção. Legal. Nossa, é bem estruturado, né? E aí você sempre ficou com farmacêutica e química? Foi provavelmente isso que te levou até o Axê. Eu ficava mais, como estagiária a gente faz de Faz de tudo, né, gente? Júnior, pleno, sênior, a gente faz de tudo. Quando eu virei coordenadora, aí dava para escolher. Tá certo, tá certo. E aí isso te levou até o Axê. Isso, exatamente. Então, do escritório, você foi Fui para o Axê. pro Axê. E aí depois ficou lá no Axê há alguns anos, né? Estruturou toda uma área que não existia, né? E aí, eu quero saber um pouquinho de como é que foi esse desafio. Então, porque, a hora é agora. Porque é criar uma área do zero, né? E qual que é a relevância disso para dentro de uma farmacêutica nacional, por exemplo? Sim, eu acho que o setor de patentes no Axê foi bastante desafiador, porque, na verdade, as pessoas do Axê já sabiam muito de patentes. Então, assim, eu me surpreendi o quanto elas já sabiam, né, tanto sobre infração quanto os depósitos. O Axê já tinha pedidos de patente no Brasil, no exterior, já tinha uma estruturação. Ele não era tão estruturado, acho que o setor não tinha destaque, né? Ele já tinha pessoas, ele ficava embaixo da área de PDI, mas o que mais fez diferença, eu acho que foi mostrar o trabalho que a gente fazia ali, né? A gente fazia 2 linhas de trabalho, né? Uma que era proteger as invenções do Axê e outra que era evitar que o Axê lançasse produtos que a gente chama que são infratores, né? Então, quando tem um pedido de patente ou uma patente de um outro, você não pode lançar aquele produto porque você vai cometer uma infração. E mostrar a relevância disso e o quanto a gente fazia de trabalho, eu acho que foi bastante significante, além da quantidade de pessoas que tinha lá, né? A qualidade das pessoas. Eu acho que a gente não faz nada sem pessoas, né? Tem que ter um conjunto ali da obra. Eu lembro que a Elza viajava, gente. Eu quase não encontrava a Elza e a mesa dela ficava praticamente atrás de mim. E eu acho que eu via ela 2 vezes por semana, no máximo, de sexta, porque todo mundo se encontrava. Porque ela vivia em Brasília. Ela, não é verdade, ela tinha reunião com o Temer, assim. Vira e mexe, a gente tava falando, tá em Brasília. Nossa. Foi só uma. Foi só uma? Tá bom, mas eu não fiz nenhuma. Então, você tá no lucro. Mais uma reunião com o Temer? Dentro de um processo, né? Foi uma assinatura do acordo. Era um evento. Né? Era um evento, assim, mas... Chique. Enfim, chique. Não, eu não fui em nenhuma reunião com o Temer, então... Eu, na garantia, muito menos. Exato. Bom, então vamos começar de fato, não que não tenhamos começado até agora a falar de patente, você começou a acabar falando de infração, depósito e tudo mais. Conta um pouco pra gente da história da indústria farmacêutica e aonde patentes entra na história da indústria farmacêutica. Isso foi muito interessante para mim, porque assim, é recente eu ter começado a procurar um pouco mais sobre essa história, né, onde se cruzam esses 2 caminhos. Né? A gente tem, de um lado, a indústria farmacêutica, né, que faz o medicamento, que era aquele que era fornecido pelo médico. Então, assim, a indústria farmacêutica, na verdade, ela nasce como um braço da medicina. Né? A gente tem a história na Universidade Federal da Bahia, que é bem conhecida como a primeira cadeira de farmácia que tinha ali nos idos de 1840, talvez. Daí, por outro lado, as patentes elas nasceram ali em 1400, lá em Veneza. Então, assim, a Veneza era um ponto comercial muito importante, e aí os inventores queriam proteger o que eles faziam. Então, as primeiras invenções chamadas, né, as cartas patentes, são ditas de navios que, aliás, o primeiro dizem que até o navio afundou, que era um navio com várias pás. Era um barquinho com várias pás, assim. Não foi uma invenção muito bem sucedida, mas foi protegida. Foi protegida. Hoje em dia seria nula, porque você pode argumentar que não funcionou. Então, vai indo em paralelo essas 2 histórias. Eu acho que assim, elas começam a se cruzar mesmo ali em torno de 1830, 1840, que
Em 1830, o Brasil, por exemplo, ele já tem a primeira lei de patentes. Na verdade, a vinda da família real, né, de Portugal para o Brasil trouxe muitos avanços na área farmacêutica e na área de patentes. Então, aqui a gente teve essa primeira lei de patentes, que foi antes de Portugal, por exemplo, né? E, do outro lado, a gente tem a família portuguesa também querendo se curar do que ela se curava em Portugal. Então, ela tentava trazer os mesmos elementos químicos que ela usava lá, só que eles degradavam. Olha, Opa! vocês já ouviram falar disso? Não conheço. Adoro essa palavra. Vim de barco até caravela, talvez. Gente, eu até fico lá. imaginando o calor e a umidade, que não deve ser. Não, que é por isso que não devia dar degradar certo, né? tudo. Devia quebrar tudo, né? Exatamente. Então, algumas histórias de degradação desses compostos que chegavam e não funcionavam. Então, a família começou a dar os boticários, né, as boticas ali para a igreja e para os militares, para tentar usar um pouco do conhecimento tradicional que tinha aqui, já com os índios, né, que a gente já riquíssimo, trazia né, aqui. inclusive. Exatamente. Ou tentar elaborar as substâncias a partir daqui mesmo. Então, a gente vai vendo essa história se encontrando. Mas os dois se cruzam mesmo na Segunda Guerra Mundial. Né? Ali, quando você tem a Golden Age, né? A era dourada da indústria farmacêutica, e você vê essa necessidade de... As indústrias elas vão vendo o cerco regulatório apertar e vão querendo outros meios de compensação. Então, elas partem para as patentes. Até é engraçado, porque assim, no começo do século, 1900, a gente tinha as boticas, elas faziam suas próprias misturas, né, e vendiam para aquilo que eles achavam que era conveniente. E muitos deles chamavam de produto patenteado. Mas não era patenteado, era só um produto que tinha uma marca. Então, a gente já vê uma confusão de marcas e patentes lá no comecinho do século, que até hoje a gente tem, né? Muita gente confunde. Só que assim, marcas é o sinal distintivo, é o que vai dar um nome, né? Vai dar um diferencial para aquele produto. E patentes, ele vai proteger aquela tecnologia, né? A gente tem uma diferenciação ali. Eu estou encostando no microfone. Imagina. Então, a Segunda Guerra Mundial é o momento em que esses dois mundos se cruzam. E quando a gente vai avançando ali na década de 80, começa a ter nos Estados Unidos esse movimento dos genéricos. Eu ia fazer essa pergunta agora. Quando é que os genéricos entram, então? Exatamente. Então, na década de 80, ele já começa a falar, olha, peraí, indústria farmacêutica, você já teve a sua patente expirou, então agora a gente pode ter produtos mais baratos de outras pessoas, né? Então, ela vem na década de 80, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente vem na Lei dos Genéricos de 99, que é ali juntinho com 96, 97, que tem a nossa lei de patentes. Nova lei de patentes. Né? Antes disso, antes de ter a lei de genéricos, então, em teoria, não poderia se produzir, ou teria que ser um similar, é isso? Como que era a produção? Na verdade, no Porque não podia Brasil... fazer, né? Olha só, no Brasil, entre 70 e 97, a gente não tinha proteção de patentes químicas ou farmacêuticas. Nossa. Não existia essa proteção. O governo achou que era bom para o Brasil valorizar o que a gente sabia fazer bem, que Entendi. eram as cópias. As cópias. Então, ele achou isso um meio de proteção. Só que, com a pressão internacional, isso mudou. E a gente teve que voltar atrás nessa nova lei de patentes. Que interessante. Interessante. Você sabia disso? Não. Eu também nunca tinha pensado. Mas aí você está falando, então, a diferença, você acabou de explicar a diferença de marca e de patente, no caso. O que pode virar uma patente? O que eu posso patentear, no caso? Se eu fizer uma caneca diferente, eu posso patentear uma caneca diferente? Obviamente não, mas quero saber quais são os pré-requisitos. Quais seriam os pré-requisitos para eu pensar numa patente e não uma marca, por exemplo? A caneca vai ter sua proteção também, que você pode ter um desenho industrial, que é outra proteção ali. Tá. Mas nas patentes, elas têm que atender os 3 requisitos de patenteabilidade.
que é novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. Eu lembro de você falando isso pra mim dentro do Axê, inclusive. Eu gosto de falar. Ela dava umas aulas pra gente dentro do Axê. Que bom, né? Era muito legal. Estava sendo paga, né? É bom, né? Tinha que fazer jus, né? Não era para isso, Bom pra mas gente. Exatamente. Então, assim, tem que ser novo. O que isso quer dizer? Quer dizer que não pode ter nada igual ao redor do mundo. Então, assim, a novidade ela é absoluta e ela é mundial. É super relevante, porque durante muito tempo muita gente queria trazer, eu vi um produto legal lá nos Estados Unidos, eu vou trazer aqui para patentear. Não pode. Né? Ele já foi descrito, já foi publicado lá, né? Já foi tornado público, então você não pode ter aquela, não vai ser nova essa patente. Nossa, deixa eu só interromper rapidinho, porque isso é muito legal, assim, eu acho que eu escuto muito, eu vou registrar minha patente num outro país. num outro país, mas então quer dizer que uma vez que você cria uma patente e publica isso... A gente já vai falar, já bom. chegamos em tempo. Nossa, a pessoa que não manja Ansiosa nada. você? Não, a pessoa que não manja. A gente vai fazer um troca-palavra aqui. Aplicabilidade, territorialidade. Podemos. Já chegamos Tá lá. bom, tá chegamos bom. lá. Ó, fica com a ideia que assim, se alguma coisa já existe, já foi publicada, em qualquer lugar do mundo, ela não é nova. Então, ela não pode ser uma patente. Tá? É mais fácil. Acho que a atividade inventiva, eu já falo, que ela é mais complicada. A aplicabilidade industrial é tudo aquilo que é feito ou usado pela indústria. Então, assim, um exemplo do que não é aplicabilidade industrial é artesanato. Então, você não pode patentear um produto de artesanato, porque aquilo ali você está na mão, fazendo algo, cada um vai ser diferente, é um trabalho manual. Na questão da atividade inventiva, aí você vai ter que comparar com aquilo que já existe. Aí fica bem complicado, e é por isso que a gente entra, né, tanto os técnicos, que somos nós, para avaliar isso antes e falar, olha, eu acho que tem atividade inventiva, eu acho que você criou algo além do esperado. Você tem que comparar com aquilo que já existe. Então, você tem que mostrar que não seria óbvio para um técnico no assunto fazer aquilo com o conhecimento que ele tinha à época. É um tópico polêmico, né? É difícil de avaliar, então assim. É subjetivo um pouco? Eu acho que é. Muita gente vai dizer que não, mas eu acho que não tem como. Se você der para duas pessoas dizerem que aquilo tem ou não atividade inventiva, talvez você tenha resultados diferentes mesmo, né? Na dúvida, né? Assim, eu acho que o que você tem que mostrar é uma vantagem em relação ao que já existe. Você querer exatamente o que já existe, ou muito parecido do que já existe, você falou da caneca, você querer uma caneca com a asa para um lado ou a asa para o outro, sendo que você pode girar a caneca, não vai fazer diferença. Né? Isso não é atividade inventiva. Mas, se você descobriu que os canhotos precisam de alguma coisa diferente ali, então aí sim, você está agregando uma vantagem que não tinha antes. Desculpa, pode perguntar. Não, e aí é uma dúvida na área de atuação. Então, por exemplo, quem trabalha com patente pode trabalhar tentando provar que isso é uma patente, tanto quanto avaliando se aquilo é uma patente. Verdade, exatamente. Então, quem trabalha com patente pode olhar o inventor traz o experimento para você, o que ele fez na invenção, e aí você fala para ele, olha, eu avaliei isso aqui e eu vi que tem chance de você ter essa patente, então podemos redigir, podemos colocar no INPI, aí a gente vai dar os próximos passos. Ou quando já tem uma patente lá e você vai falar assim, não, isso aqui não é válido. Você pode até ajudar o INPI, a gente tem um meio de você ir lá e contar para o INPI por que você acha que aquela patente não é válida. E aí ele vai dizer se ele concorda ou não, porque o ponto final ali, como tem a Anvisa para o regulatório, quem manda, né, na propriedade industrial no Brasil é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI. Entendi. Que a gente já vai falar dele também daqui a pouco. Sim. Eu já estou adiantando tudo, né? Não, mas é que também tem bastante coisa para falar. Qual dessas 3 etapas, Elza, exige maior tempo? Porque mapear, por exemplo, se foi publicado, se foi depositado, na verdade, fora do país ou não deve ser tão fácil assim, apesar de que eu sei que tem softwares que ajudam e tudo mais. Mas também interpretar se é uma atividade inventiva ou não, talvez dê muito mais trabalho. Como que você gerencia isso?
Qual que gasta mais tempo? Qual que é mais exaustivo ao longo do tempo de quem trabalha com patente? Eu acho que a atividade inventiva é o que gasta mais tempo mesmo, mas quando você faz a avaliação, você tem que fazer de tudo, né? Porque não adianta preencher só um e depois o outro não preencher. Então, a gente faz meio um pacote. Quando você está procurando ali a novidade, você já aproveita para ver se tem atividade inventiva, né? E muitas vezes, gente, esses casos de falta de novidade, por exemplo, quando alguém já publicou e já expôs no mundo, muitas vezes foi a própria pessoa. Né? A gente tem vários casos clássicos, né, de pesquisadores que foram lá no jornal, contaram da pesquisa deles, deram detalhes que eram importantes, e aí depois ele vem e deposita o pedido de patente. Né? Então, aquilo ali ele já meio que estragou a novidade. A gente tem até um mecanismo. Que beleza! Dele mesmo. Dele mesmo. Dele mesmo. A gente até tem um mecanismo que chama período de graça, que você pode ir declarar, quando você deposita o pedido, que até um ano antes você mesmo foi quem declarou, quem fez aquilo e tal. Mas a gente tem muitos casos em que a pessoa deposita o pedido mais de um ano depois. Né? 2, 3 anos, ele deu aquela reportagem, achou que não ia para frente, não tinha certeza, só queria ali o glamour do momento, e aí depois ele resolveu fazer o pedido de patente. Às vezes, a pedido de uma indústria farmacêutica que queria licenciar, falou, você não tem a patente? Aí o cara vai lá e deposita o pedido. Aí, quando você vai ver, ele não tem novidade contra ele mesmo. Ele já se tirou a novidade. Nossa, isso inviabiliza um pedido. Isso Caramba, eu sou super fofoqueira, eu nunca ia conseguir. Vou falar mais nada depois dessa aí. Não, mas eu achava que patente era assim, quem registrava primeiro que saía ganhando, sabe? Que saía na frente. Mas não, a pessoa tem que realmente provar que ela que foi a primeira a ter ideia. Não, no Brasil, olha, o que você falou faz sentido, porque assim, nos Estados Unidos, até pouquíssimo tempo atrás, era assim, a gente tinha que provar todo o caminho, né? Mas mesmo lá e aqui agora é esse sistema do first to file, né? Que é o primeiro a depositar, ele ganha. Acontece que o primeiro a depositar geralmente é quem fez, né? O caminho. Gente, acontece de terem várias ideias no mundo paralelas e as pessoas chegarem. Vocês sabem que o cara. Parênteses, né? Vocês sabem que o cara que inventou a lei de Murphy, ele tem um livro, né, da lei de Murphy, que é um engenheiro e tudo. E aí eu achei lá em casa, porque meu sogro dava aula de inglês, eu achei o livrinho. E aí uma das frases é: sempre que você depositar um pedido de patente, vai ter alguém que depositou um pedido de patente uma semana antes. Faz sentido vir do cara que escreveu a lei de Murphy. Então, assim, E agora a gente ainda recebeu uma convidada assim ultra mega especial, que é a Sofia, né, Sofia? Tudo bem, Sofia? Pode falar lá, ó. Linda. Tudo bem, Sofia? Tudo. A Sofia, gente, é filha da Elsa, ela é uma fofa. Ela tá vestida de Naruto, a gente já é fã dela aqui. Aí eu falei, Sofia, você quer aparecer nas câmeras? E ela veio, nos abrilhantou aqui de aparecer na câmera. A gente Vai fica muito participar feliz. e falar um pouquinho de patentes. Vai falar um pra pouquinho gente. de patentes também, né, Sofia. Tenho muito, hein? Ela deve com Bonitinha. certeza ouvir muito mais do que eu e Maria de patentes no Deve dia a saber dia. mais do que eu, provavelmente. Mas, Elza, dando sequência aqui, então, já que a gente acabou falando sobre o que você pode patentear, o que não, os 3 itens ali, como que começa, como é o processo de obtenção da patente, e explica o que é o INPI também, porque tem um papel muito importante no processo de obtenção, né? Você acabou de comentar dele. perfeito, exatamente. O processo, normalmente, você começa contactando alguém que entende de patentes, né? É ideal que seja assim. A gente tinha até uma figura que era o agente de propriedade industrial, né? Então, antes, para atuar perante o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, você tinha um agente de propriedade industrial. Hoje em dia, essa figura não é mais necessária, né? A gente fazia uma prova, eu cheguei a fazer, passei. Por isso que eu Opa! estou falando. Não. Registrado. Mas hoje em dia não precisa mais. Qualquer um pode atuar como procurador, né, perante o INPI, até você mesmo. Né? Então, se você acha que entende bastante, você vai lá e atua como seu procurador. Mas a primeira coisa, quando você encontra alguém que você conhece de patentes, ela vai perguntar: você já fez uma busca? Você já viu o que existe no estado da técnica?
né? Você já olhou para a sua invenção com outros olhos para ver se alguém já fez igual ou muito parecido, né, no mundo? E isso vai fazer diferença, porque às vezes você vai investir num processo que a gente vai falar um pouquinho aqui, que é um pouco longo, tem várias etapas, sem chance de sucesso, né? Então, assim, acho que essa primeira etapa, ela às vezes pode parecer até cara, mas ela, na verdade, economiza todo o processo para aqueles que você já identificou ali no comecinho, que aquilo ali já não é patenteável, né? Às vezes também, não é só a questão de novidade de atividade inventiva, a gente tem proibições legais. Então, assim, métodos matemáticos não são patenteáveis, né, obras de arte. Então, a gente tem algumas coisas ali que não se encaixam na lei de patentes, né, na proteção por patentes. Mesmo se os métodos matemáticos eles estão inseridos em softwares ou processos, você também não consegue patentear ou você patenteia? Se você tiver um algoritmo, você consegue. Ah, perfeito. Tá bom. Tá? Mas um método matemático Você per se, entendi, né? entendi. Você descobriu uma nova forma de lidar com aquele método matemático, não. Mas se você conseguiu inserir aquilo e isso diminuiu o tempo de processamento de uma máquina, então você tem a vantagem. Entendi, né? entendi. O processo no INPI, ele pode chegar a ter mais de 60 etapas. Então, por isso que é bom você ter alguém que sabe do que está fazendo, que acompanha, porque é um processo que pode ficar longo, né? Como? 60 etapas? Mas as etapas principais são o depósito. Então, o momento que você deposita o pedido de patente no INPI, ele tem que estar redigido. Esse é outro ponto ali antes, né? Tem que estar bem redigido dentro das normas. Tem normas para redação, tem numeração, tem espaçamento de parágrafo, tem tamanho de letras, tem todas essas regras ali para um pedido de patente. Então, o depósito, que é o dia que você dá o seu pedido para o INPI. A publicação, então, depois de 1 ano e meio, esse pedido ele passa 1 ano e meio em sigilo. Depois de 1 ano e meio, ele pode ser publicado. Por que ele passa esse 1 ano e meio em sigilo? Porque você tem a chance de retirar esse pedido e fingir que não existiu. Então, fala 1 ano e assim, meio. você tem 1 ano e meio para falar assim, eu coloquei ele, mas, na verdade, eu não quero que todo mundo saiba aquilo, ou aquilo não deu certo, ou enfim. Mas durante esse 1 ano e meio, durante esse 1 ano e meio, as pessoas têm acesso ao pedido? Não, ninguém tem acesso. Só o INPI? É sigiloso, Entendi, exatamente. tá A menos que você peça para que as pessoas tenham, né? Tá Ele fica em sigilo, 1 ano e meio. Aí ele é publicado. Depois dessa etapa de publicação, você tem que pedir para o INPI examinar o seu pedido. E aí você vai aguardar quando o INPI pode examinar, né? O INPI ele tem um backlog de cerca de 10 anos, né? A gente chama de backlog, porque é realmente um acúmulo de pedidos, né? Então, às vezes, você espera até 10 anos para ele começar a examinar o seu pedido, a dar o primeiro parecer. Falar, olha, eu olhei o seu pedido e vi que não tem atividade inventiva por conta disso. E você tem um prazo para responder. Então, de novo, é muito importante alguém estar acompanhando, porque depois de 10 anos, ninguém vai todo mês lá olhar a revista. Essa publicação ela é só feita na revista de propriedade industrial, que é do INPI. Então, quem não é da área não vai ficar acompanhando toda semana a revista para ver se saiu a publicação, para ver se está na hora de responder ou não. Então, muitos depositantes acabam perdendo também o pedido nessa etapa de exame, porque eles não respondem, perdem o prazo, ou não têm mais interesse no pedido. Se ele vai ser examinado, se ele for aprovado, então você vai ter uma patente concedida. Se não, ele vai ser indeferido, e aí você pode recorrer, mas talvez você não consiga. E aí também foi tudo. Nossa, não, É muito tempo, né? Eu lembro dessa discussão, e ela vem à tona o tempo inteiro, né? Da questão dessa fila, dessa morosidade do INPI com relação às avaliações. E aí, quando você tem a patente, né? Depois desses 10 anos aí passados na avaliação, ela passa a contar daquela data. Então, o que acontecia? A gente tinha o parágrafo, a pessoa que vai parágrafo, o parágrafo único do artigo 40, que era esse, 10 anos a partir da concessão, só que ele acabou de ser revogado, na verdade. Então, agora, todas as patentes valem 20 anos da data de depósito, independente da análise do INPI. Independente da análise do INPI. Mas, olha, não é tão ruim, porque, assim, nesse tempo, enquanto ele não é analisado,
você já pode colocar medo nos outros ali que vão olhar e falar assim, e se essa patente for concedida? O meu produto vai estar dentro? Será que eu lanço mesmo? Então, na verdade, você já gera uma insegurança ali no mercado. E se demorar 15, 16, 18 anos para a patente sair, aí a indústria só vai ter, ou a empresa só vai ter, então, os 2 anos para poder comercializar, ou ele vai ganhar mais os 10 anos? Na verdade, ele tem, o direito é retroativo. Perfeito. Então, assim, quem lançou ali até ele ter a certeza da concessão, nesses 18 anos, por exemplo, vai ficar devendo dinheiro para ele. Tá Então, assim, ela vai ser concedida lá depois de 18 anos, ela tem esses 2 ali para fechar, mas se nesses 18 alguém lançou alguma coisa que estava dentro daquilo, né, daquele escopo, do que foi protegido, então ele pode ir lá e requerer para que pague. Por isso botar o medo, né? Que você vai falar, Por isso tem uma patente que vai chegar. Exatamente, por isso que um pedido ele já coloca uma tensão ali. Não, muito bom. E você acabou falando dessa vida inteira do produto. O Simão veio aqui recentemente, e eu lembro muito também do Achei que a gente discutia essas estratégias, porque a indústria tem diferentes estratégias, gente. É bem complexo trabalhar com patentes, inclusive. São muito inteligentes. E o Simão veio aqui e comentou, inclusive, no nosso último episódio, não sei que momento que vai ao ar, mas o Simão estava falando sobre isso, e ele falou das estratégias, das diferentes estratégias, que hoje as indústrias patenteiam, por exemplo, a nova entidade química, depois patentiam um processo, depois um sal, depois um estado cristalino. Como que a indústria farmacêutica vê essas diferentes estratégias? Não sei se dá para fazer um overview de falar quais são as estratégias diferentes, mas eu até lembro que na época do Achei a gente fazia muito isso. Você falava, não, calma, eu estou estudando algumas que vai atuar daqui 5, 10, a outra vai acabar em breve, e aí, enfim, as estratégias são muitas. Exato, as estratégias são muitas, muito variadas, cada indústria tem uma, né? Eu acho que como indústria nacional, a gente tem que saber fazer o que a gente chamava de mapa de patentes, né? Você tem que saber procurar todos os riscos ali e informar para a sua indústria que você pode ter um risco ali. Esse é o nosso papel, né? Como você falou, que o Simão disse, é verdade, algumas indústrias utilizam essa estratégia de ir fazendo os pedidos de patente ao longo do tempo, né, antes do produto ser lançado. Então, ele começa com a molécula, né, sempre, né, o composto base, mas depois ele pode colocar uma rota de síntese, depois ele pode colocar um polimorfo, ele pode ir fazendo. E o interessante é que, na verdade, ele vai paralelamente evoluindo o produto dele para ficar com aquelas características. Então, quando ele lançar o produto dele, medicamento de referência, ele vai ter todas as características de todas essas patentes que ele depositou ao longo desses 10 anos. Né? E aí, quem quiser lançar um genérico vai ter que esperar mais 20 anos. Né? Da última, exatamente. E por que isso? Por que você conecta uma Porque na dá outra? dinheiro. Não era essa a resposta Simples assim, querido, simples. Não, eu ia falar, por que as estratégias elas são construídas dessa forma, e só a última, que você tem que esperar a última, como que você liga uma na outra? Essa aqui é a minha... Não, elas são independentes. Tá. Elas são independentes. Na verdade, o que acontece é que o sistema de patentes ele permite que você crie essas estratégias para tentar proteger ao máximo o seu produto. E é muito difícil você combater esse tipo de estratégia sem combater o sistema de patentes em si. Então, você fica ali numa balança, né? Assim, eu quero ter patente também, né? Por exemplo, eu gosto de patentes, mas eu não gosto de ter que esperar o tempo todo para lançar meu produto. Enfim, é legal, isso é legal, não é ilegal. É uma forma, é uma estratégia. Sim, com certeza. Não, eu fico pensando nessa questão da estratégia só para... Existe um jeito que é melhor ou pior, existe, tipo, por que foi construído dessa forma, mas assim, eu entendo que é o que são as regras do jogo, e aí você tem que saber jogá-las, justamente porque a indústria que está desenvolvendo o que está desenvolvendo, ela quer proteção para poder, né, extrair o máximo do produto dela ao longo do tempo. Então, não tem muito o que fazer. Inteligente Exatamente. É quem consegue construir essa linha de raciocínio, inclusive que o Simão falou aqui, que Exatamente. te protege mais, e isso que você falou é muito interessante, porque você evolui o seu produto ao longo do tempo que você está já protegendo. E ninguém está fazendo ainda, porque a sua patente da molécula está vigente, então ninguém está ali. E se alguém tentou fazer ao longo do tempo, assim, no mesmo tempo que você,
acabou, não vai poder mais usar. Não ter vai que- poder usar. Vai ter que começar a fazer uma coisa do zero de exatamente. novo. Então acaba dando mais e mais Exatamente. trabalho. Você já sabia disso também? Você já tinha... Eu tô só aprendendo aqui. Eu tô sentadinha na minha cadeirinha de aluna da primeira fileira, porque é uma coisa muito interessante. Assim, bom, a minha área de atuação sempre foi o analítico, né? E dentro do analítico a gente tem muita limitação. A gente não tem contato com isso. Mas a gente tem um irmão que tem um contato que é o farmacotécnico, né? O pessoal do galênico, farmacotécnico, que é um pessoal que tem que saber bastante de patentes. Eu lembro muito dessa discussão, até por conta dessas somatórias, vamos dizer assim, de patentes em cima de uma molécula já até bastante consolidada. Então, um polimorfo, um tamanho de partícula, às vezes, um negócio que parecia Parecia não ser fazer simples, né? sentido, mas que precisa ficar desviando o tempo inteiro para uma empresa de genéricos, né? Então, você não espera muito. Que é praticamente quase todas Porque- do Brasil, né? Empresas de Sim, genérico. porque assim, genérico, o que que é? É você copiar algo que já acabou a patente, inclusive, né? Em teoria. Exatamente. Só que mesmo assim, você ainda tem que se aprofundar a ponto de saber se aquela matéria-prima que você está usando não tem nenhuma proteção, né? Perfeito, Mariana. Na verdade, até a gente falava que a área de farmacotécnico não era cliente, era parceiro, né? Porque a gente tinha que trabalhar junto ali no desenvolvimento para tentar desviar dos pedidos quando, né, assim, se queria lançar o produto antes das patentes acabarem. Se for esperar para todas acabarem, vai esperar muito, porque às vezes vem outras indústrias. Não é só a indústria do medicamento de referência. Tem outras que criam novas rotas de síntese, novos, né, micronizados, novas formas farmacêuticas. Então, assim, a gente tinha um grande trabalho junto ali mesmo. Então, é possível pegar uma molécula que já existe, se você faz alguma alteração nela que não exista, você consegue patentear. De uma forma farmacêutica é patenteável? Super patenteável, super patenteável. Tem vantagem? Né? É uma nova composição? Tem vantagem? Geralmente tem. Né? A ideia é que tenha. A ideia é que tenha, né? Bom, a USP tem uma baita de uma patente com o professor Humberto, Sim. que é Do o Vonal Flash. Patente de composição, exatamente. Que dá muito dinheiro para Dá eles muito ali, dinheiro né? pra USP, né? É. E aí, como a gente está falando desse assunto, eu vou tirar um pouco da atenção de patentes em específico e vou perguntar em relação ao Brasil, porque tem uma correlação, não sei se vocês fazem ideia ou já pensaram sobre isso, mas tem uma correlação muito interessante entre patentes no país, atividade inventiva, desenvolvimento socioeconômico e tudo mais. Qual que é o papel das patentes, principalmente aqui no Brasil, por exemplo? Qual que é o papel do desenvolvimento da patente no desenvolvimento do Brasil? Eu acho que assim, lá fora, né, nos países desenvolvidos, essa correlação é muito clara. Os países que têm mais patentes são os países mais desenvolvidos. Mas a gente não tem vários estudos que ficam discutindo se isso é causa ou consequência, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente está falando de Brasil, a gente está falando de um outro cenário. Né? A gente está falando de indústrias que têm que lidar todo dia com tributário, com trabalhista, com insegurança jurídica, com a questão do banco. E aí essa indústria ela também tem que separar um tempo e um dinheiro para algo de alto risco, que é a inovação, e aí gerar a propriedade intelectual. Então, assim, no Brasil, os maiores depositantes de patente atualmente são as universidades. Que legal. Assim, entre os 10 maiores, acho que 7, 8 são universidades. A gente tem algumas empresas estrangeiras e empresas brasileiras, como a Petrobras. Mas, no geral, o que a gente vê é que há uma dificuldade de trazer esse conhecimento, né, essas patentes, né, que estão ali com alguma inovação para o mercado, né? O Brasil ainda tem esse desafio. Ele tem um gap ali entre o conhecimento que ele gera e o que chega no mercado. Dentro da indústria farmacêutica brasileira, ainda também tem muita patente? Ou e se sim, é mais universidade? É que eu falei de indústria, mas aqui dentro da questão do cenário farmacêutico,
ainda assim se permanece mais a universidade ou mais a indústria, ou a área do setor farmacêutico não tem tanta produção de patentes no Brasil? A área de patentes na área farmacêutica ela é dominada pelas empresas internacionais, né? Quando a gente abre os últimos depósitos, a grande maioria dos depositantes são as indústrias farmacêuticas internacionais. E isso faz o trabalho das nacionais ou das que fazem medicamentos genéricos mais difícil. Eu imagino. Mais difícil, né? Porque aí você tem que desviar de todas elas. Mas eu achava que justamente pela questão do desvio de todas elas faria com que você tivesse que desenvolver, ou pelo menos você tivesse um estímulo de desenvolver coisas novas. Até tem, mas é difícil ter atividade inventiva. Perfeito. Porque você não. Como é que você vai ter vantagem de algo que tem que ter a mesma biodisponibilidade, por exemplo? Perfeito. Então ele tem que ser diferente, mas ele tem que ser igual. Você passa da atividade industrial, mas não consegue passar da atividade inventiva. Porque você consegue desenvolver um novo processo, talvez, mas você não consegue. Exato. Entendi. Que complexo, Nossa, né? meu sonho, na época, quando a Elza chegou, assim, que foi estimulado em nós, assim, pensar o que será dentro do nosso processo que a gente pode patentear, porque, de fato, é uma vantagem muito grande para a empresa, né? E aí eu lá no meu mundinho das impurezas, ficava pensando, gente, será que não tem uma impureza assim que a gente pode falar assim, então essa impureza aqui é específica desse medicamento, eu descobri ela e eu vou deixar ela aqui. Quem tiver essa impureza no seu medicamento não pode ter. Produzir o medicamento. É que impureza não é uma coisa que você vai querer falar que você fez, né? Não é, mas elas estão lá. Não é bem, né? Mas estão lá. Mas elas sempre estão lá. Tem algumas patentes que têm reivindicações de impureza e de processos analíticos também. Olha lá, gente. Lembra da Lady Temos Murphy? esperança. Lembra da Lady Murphy que ela falou, quando você pensar em fazer uma patente, alguém já fez uma semana antes de você, então desencana, né? A ideia foi boa, mas não deu. Entendi. Não vai poder mas patentear eu tenho impurezas. eu tenho uma esperança. Tem, com certeza. Tenta prever sempre uma semana antes do que você de fato prever, para ver se dá certo. Pode deixar. Né? E quando alguém tem uma patente, além de outra pessoa ou indústria não poder produzir aquilo, o que mais? Sempre que tiver que mexer, vai ter que dar dinheiro para você, basicamente, é isso? Basicamente. Você resumiu bem, assim, é isso aí. Então, assim, quando você tem o direito de impedir terceiros, que é esse primeiro ponto que você falou. Assim, na verdade, ninguém pode mexer se você não autorizar. Mas, se alguém quis mexer mesmo sem autorização, então você paga. Mas, se alguém quis mexer com autorização, então você paga. Entendi. Maravilha. Por isso que é bom, gente. A patente, a gente tem que estimular isso, porque... Não, total. E, inclusive, em estimular, eu vou aprofundar um pouquinho mais na questão do Brasil em relação a isso e perguntar da pandemia. Na verdade, eu vou até perguntar para a Sofia, hein, Sofia? Você gosta de patente, Sofia? A sua mãe já pensou, vou patentear a Sofia. Ela já pensou nisso? Alguma vez? Não? Pode falar no microfone. Mas eu às vezes converso, assim, porque eu e meu irmão, a gente gosta às vezes de inventar algumas coisas. Aí a gente às vezes conversa, aí eu pergunto se dá pra patentear aqui. Você já ouviu alguma vez? Sim, dá pra patentear. É muito legal. Não. Poxa vida, tá bom, vamos não trabalhar desiste, nisso. Não desiste, Sofia. Continua. Uma hora você vai inventar uma brincadeira, alguma coisa que ninguém nunca fez. Só lembra que tem que ser uma semana antes do que você imaginar, tá? Pode ficar tranquila. Eu acho que a minha primeira ideia de patentear era um band-aid que vinha com metiolate já, pra não ter que ficar pondo metiolate, comprando metiolate depois o band-aid. Olha que ideia maravilhosa. Gente, Nem conta, gente. Corta esse Corta essa parte. Vai ficar só entre vamos nós. patentear. Essa ideia é muito boa. Maravilhosa. Sofia, Daria arrasou. pra patentear um negócio desse, Elza? Olha, eu acho que até dá. Ó, obrigado, Sofia. Se a gente encontrar isso aqui em breve... Não, já tá aqui primeiro, gente. Na verdade, já nem pode, né? Porque a gente tá falando. Publicou. Já publicou. Falei, Daqui corta. um ano, em um ano você precisa... A gente vai pensar, guarda essa ideia. Muito boa, muito boa. Muito bom. Elza, e durante a pandemia, pelo fato de ter tido o estímulo, justamente, que teve os estímulos de pesquisa e desenvolvimento em relação ao Covid e tudo mais, o cenário de patentes durante a pandemia mudou muito? Ou foi só realmente provisório? O que vai, talvez, na sua opinião, ficar para os próximos momentos? Já caminhando aqui mais ou menos para o final do podcast aqui.
Então, a pandemia, eu acho que ela trouxe um olhar que não tinha antes para as patentes, né? Não tinha com tanto foco, que é esse papel social das patentes. Então, foi a primeira vez, por exemplo, que os Estados Unidos sugeriram que eles poderiam apoiar o licenciamento compulsório, que normalmente é chamado como quebra de patente. Olha, só explica. Eu queria ouvir As pessoas isso. que falam quebra de patentes não devem falar quebra de Ou patente. não fala com a Elza. É, Você vai por sair favor. sem uma cabeça. Eu lembro do AXE, as pessoas falam, não, porque a patente foi quebrada. Não, 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 não. Não é bem por aí. Explica pra gente o que é isso, por favor, licenciamento compulsório. Então, o termo quebra de patentes é usado para o licenciamento compulsório. Então, como o nome diz de uma maneira complicada, licenciamento compulsório é quando o governo vai licenciar um medicamento de alguém de uma forma compulsória, ou seja, meio contra a vontade daquela pessoa. Então, ele vai pedir um preço menor, ele tem uma urgência, ele tem uma emergência nacional, né? Isso era previsto na lei de propriedade industrial, mas ela até está sendo discutida uma maneira melhor de se regulamentar isso, e o governo vai fazer uma listinha para falar assim, olha, essas patentes aqui são do interesse do meu país e eu quero comprar de você e eu vou pagar X. E aí a indústria vai falar, eu aceito ou não, e em último caso, se ela não aceitar, o próprio governo poderia até fazer, né, suspender o efeito dessas patentes e fazer o medicamento mesmo assim. A gente tem um caso que é super interessante de licenciamento compulsório, que é dos irmãos Wright. O bafo, olha o bafo, gente. Aqui é o bafo, vai. Sabe aqueles caras que competiram com Santos Dumont, né? E eu acho que assim, não tem competição porque eles inventaram coisas diferentes ali e um se inspirou no outro. Os dois se conheciam, foram aos mesmos congressos e tal. Mas os irmãos Wright, eles protegeram a manivela de direção, basicamente, né, do avião. E eles, depois que eles fizeram isso, eles ficaram tão famosos e aquilo foi tão importante que eles decidiram que ninguém ia fabricar aquilo sem autorização deles. Mas eles também não autorizavam ninguém. Então, a Europa começou a fazer os aviões e começou a vender para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não podiam fabricar, que os irmãos Wright não deixavam. E aí aquilo foi indo tão fundo que chegou um ponto que o governo dos Estados Unidos falou, olha, vamos licenciar compulsoriamente, ou seja, vamos, né, tirar isso aqui, porque a gente está necessitando de avião e vocês não estão ajudando. Então, eles gastaram milhões de dólares na vida deles com guerra de patentes. Então, é um outro exemplo que, assim, quando você vive a patente pela patente, ela deixa de ser frutífera, né? O interessante ali era a invenção que eles tinham e se ela pudesse ser utilizada por outros e todo mundo ganharia. E como eles quiseram tanto exclusividade, aquilo acabou gerando uma confusão muito grande. Nossa. Não, dá para ficar falando de patente, acho, assim, nem parece que a gente falou tanto tempo ainda, né? A gente já gravou bastante tempo muito grande. Mas, indo caminhando para o final, para fechar, quais as perspectivas, então, que você viu em relação... Até pelo fato da pandemia vindo que você deu essa para o Brasil, alguma coisa que você vê para o futuro que realmente vai ter que mudar ou não, ou que a pandemia fez com que mudasse no Brasil e tudo mais? Eu acho que o Brasil, a gente tem eu acho que destacou o papel da saúde, né? E quando destaca o papel da saúde, a gente vai falar de vacina, de medicamento, e aí a gente está atrelado a patentes e comercialização. Né? Então, quando a gente fala de patentes, a gente fala de comercialização exclusiva. E também fala do quanto você quer pagar por aquilo. Né? Então, eu acho que a pandemia expôs algo que já era do nosso dia a dia, da área de patentes, mas que não era de todo mundo, que é, olha, existem algumas indústrias que fazem determinados medicamentos e elas têm o poder de não deixar outras indústrias fazerem isso. O que a gente vai fazer em relação a isso? Né? É a pergunta que fica para o nosso futuro. A gente vai achar isso normal? A gente vai querer que elas compartilhem com os países mais pobres? Algumas já compartilharam, uma parte das patentes abriram mão, né, disso em alguns países mais pobres, mas o Brasil não é incluído, até porque o Brasil é o 7º mercado farmacêutico mundial. Né? Então, assim, a gente está ali, a gente tem um mercado enorme, a gente tem o SUS que consome, né, o próprio governo compra, né, é uma base de compra muito grande. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ter desafios. Eu acho que na parte de patentes no mundo, né,
A gente vai ver algumas mudanças também, porque a gente está misturando muito o mundo digital com o mundo da saúde. Isso é outra coisa, né? Você estava falando que vai ter desafios tanto aqui quanto no mundo, né? E a gente estava falando com o Simão recentemente sobre isso também, sobre a questão da inovação. E aí ele falou da falta de incentivo, que talvez, não olhando pelo lado ruim, mas que certas coisas a pandemia escancarou para a gente, que, né, óbvio, a gente acaba ficando sem suprimento, a cadeia de suprimento comprometida e tudo mais. E aí ele trouxe o tópico de que falta um pouco de incentivo à inovação, dependendo da ótica que você olha. E eu acho que isso tem tudo a ver com patentes, né? Porque como a gente estava falando que o Brasil talvez não tem tantas patentes quanto comparativamente ao cenário exterior. Você acha que isso está abrindo os olhos também do país por causa da pandemia ou não? E se você vê que isso vai acontecer mesmo, ou talvez não, as patentes vão ter um incentivo maior, está acontecendo um incentivo maior dos pesquisadores patentear algumas coisas ou não? Como você vê? Eu acho que agora a gente está num período meio complicado, né, em relação à ciência e tecnologia no país, né? A gente está bolsas, né, cortar dinheiro cortado, CNPq, CAPES, a gente tem os grandes financiadores, né, com pouco dinheiro, a gente tem as agências que sobraram, como a FAPESP, né, vão estar lotadas de projetos, então eu acho que até a tendência é que caiam mesmo. Na verdade, a gente já viu isso nos últimos 2 anos, teve uma queda no número do depósito de patentes no Brasil, de pedidos de patente no Brasil. Então, nossa, isso é um indicador super importante, né? Exato, que alguma coisa está errada. É um indicador de que, olha, gente, a falta de incentivo à pesquisa vai nos levar para esse caminho, né? Exatamente. A gente não pode falar de patente sem falar do que veio antes, né? Como você inovou, o que você inventou. A gente tem, sim, patentes de algumas coisas mais simples que não requerem tanta ciência e tecnologia, mas, como a gente disse, os maiores depositantes do Brasil são as universidades, então, basicamente, é a ciência traduzida ali na propriedade intelectual. Então, o cenário não está positivo nesse momento. Tá? Eu acho que é bom a gente saber disso para tentar fazer alguma coisa para mudar. Né? Para não virar muro das lamentações, mas para a gente poder fazer alguma coisa diferente. Não, maravilha. Nossa. É muita coisa, e assim, vocês estão assistindo aqui, atrás da gente tem uma galera aqui, junto com a gente fazendo um monte de pergunta aqui, parando, porque realmente é um assunto que desperta muita curiosidade, mas aí a gente vai ter que fazer um outro podcast com a Elza, só de cases. Já fica o convite, a gente vai fazer um podcast só de cases, e aí ela vai falar um pouco mais sobre tudo isso, mas vamos ter que fazer um outro. Infelizmente nesse não vai dar. E aí, Elza, vindo para o final, então a gente faz o nosso famoso ping-pong, que eu vou te fazer algumas perguntas. A Maria vai fazer perguntas simples, talvez. Tá bom. Vamos ver. Tranquilo. Né? E aí eu começo a minha pergunta sendo: qual é a sua principal ferramenta de trabalho hoje? Qual que é a sua principal ferramenta que você é indispensável no seu dia a dia? Word. Tá bom. Sem fazer propaganda para o Windows. Mas para redigir ou para ficar fazendo comentários e alterações controladas? Todos. Revisão controlada. Os dois. Muito bom, muito bom. Dentro das avaliações que você faz no seu dia a dia, né? Qual que você se sente mais confortável, assim? A avaliação da novidade, a atividade inventiva ou a aplicabilidade industrial? Eu gosto da atividade inventiva porque é mais desafiador, mas é divertido fazer novidade quando você vê que tem alguém que já fez alguma coisa igual, idêntica em algum lugar. É divertido fazer novidade quando não tem novidade. Eu falo, nossa, mas aí você tem que dar uma notícia horrorosa. Mas, poxa, você deu antes da pessoa ir lá e se... sim, né, você tá sozinha, exato. Legal. Tem alguma? Eu queria perguntar, não sei se pode falar essa informação, mas qual foi a patente mais legal assim, que você fez? Não me lembro. Não. Eu fiz muitas. São muitas. Eu fiz muitas. É tipo perguntar, Maria, qual o relatório mais legal que você já defendeu? Tem só 250, tranquilo. Tudo bem. Uma pena. Tinha uma era algo de mRNA, vetores, é um vetor dentro de um vetor, é um vetor viral que ficava dentro de um vetor bacteriano, ou vice-versa, foi há muitos anos. Então, foi divertido, porque era alguma tecnologia
que eu não conhecia e aí eu tive que aprender, então me marcou. Mas... E aproveitando essa pergunta, assim, tem alguma patente que você participou que hoje o produto está no mercado e que você se orgulha, assim, fala, nossa, isso aqui eu tenho uma contribuição? Eu vou te falar, não sei mais. Gente, ela é uma pessoa importante e já fez muita coisa. Eu não sei, às vezes eu vejo uma reportagem e falo, nossa, eu participei dessa patente. Aí eu falo, será mesmo? Porque eu só tenho uns produtos que são parecidos, né? Ou alguma coisa assim. Então, não sei. Infelizmente, não posso te responder com precisão. Mas eu me sinto assim, eu acho que sim. Acho que eu fiz alguma coisa que deve ter chegado no mercado e eu já estou orgulhosa só de achar isso. Maravilha. Sua principal fonte de informação hoje, Elza? Onde você busca a sua informação? Ou para o pessoal ou para o trabalho? Tanto faz. Bem, para o pessoal é jornal, né? Sempre evitando fake news ali. Sim, com certeza. Está difícil hoje em dia. Está difícil. E para o trabalho são as bases de patentes públicas, né? Google Patents, SpaceNet, que é a base de dados aberta do Escritório de Patentes Europeu, que é o APO, Sim, porque eu ia sim. falar APO antes de explicar o que era, aí fica chato, né? Não, tá certo. E o tá certo. INPI, a base de dados do INPI. Tem mais alguma? Ai, não sei, eu tenho... Você tem? Não, porque senão... Ó, então, como semana passada, para já chegar no final do ping-pong, semana passada eu coloquei no Instagram e a gente recebeu algumas perguntas, e aí eu vou fazer 2 perguntas para você, Elza, de pessoas que mandaram para a gente, que provavelmente são pessoas que estão trabalhando com pedido de patente agora na universidade, Rolou tá? uma angústia. Desesperados, assim, nunca A mesma fizeram pessoa isso na mandou vida. 4 perguntas, tá? Então, eu vou ler 2 delas. Resultados in vitro são suficientes para uma patente de um composto químico? Ou isso é muito abrangente, talvez? Não, é uma boa pergunta. Os resultados in vitro podem ser suficientes, mas também pode haver questionamento, né? Há uma tendência agora de querer que se tenha mais resultados além do in vitro, para poder demonstrar que aquilo realmente funciona. Porque tem muitas coisas que funcionam in vitro e quando você transporta para o in vitro não funciona mais. Então, se você tem um pedido de patente que protege só um resultado in vitro e daqui a 2 anos se vê que aquele resultado em vivo não funcionou, o seu pedido é nulo, né? Ele não está protegendo o que ele deveria proteger. Perfeito. Arriscado, então. A outra pergunta foi: eu possuo uma patente nacional. O que impede alguém de fora usar ou publicar a minha ideia? Muito legal essa pergunta, porque traz a questão da territorialidade que a gente estava discutindo lá O tema é atrás. O tema é bom, o tema tema é é bom. bom. Exatamente. O pedido de patente no Brasil é válido no Brasil, né? Então, assim, você vai impedir outros de fazerem as coisas no Brasil. Se a pessoa vai fazer na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Europa, nos Estados Unidos, ela pode fazer. Ela só não pode se você depositar um pedido de patente que a gente chama correspondente, né? Quando você depositou no Brasil, você falou que também queria depositar em outros lugares e você deposita nesses outros países o pedido também. Então, a gente vê, muita gente deposita pedido de patente na Alemanha, por exemplo, de farmacêutica. Por quê? É uma área, né? A gente sabe que é uma área que tem muitas indústrias farmacêuticas. Então, você quer impedir que aquelas indústrias fabriquem aquilo naquele local. Então, acho que eu respondi. Sim, né? sim, Vale sim, só sim. no Brasil, é Brasil, vale Brasil. Se quer o resto, você vai precisar depositar lá naqueles outros. Rapidinho, eu sei que não cabe, a gente tá retomando as questões do Tá bom, podcast, tá mas bom. o negócio é Era muito só o bom. ping-pong agora. Não dá, calma. Quer dizer, agora é o porque eu tô quadro muito- novo, respondendo as perguntas respondendo dos as convidados. do Instagram. É quadro novo, gente. Rapidinho, assim, existe um custo para depositar uma patente? Porque aí, quando você falou isso, E eu que fiquei não é pensando, barato. nossa, você vai pagar para o Brasil e você vai ter que pagar para todos esses outros países que você vai depositar. Por isso que às vezes fica inviável. Exatamente. O depósito no Brasil ele é até relativamente barato, né? Quando você pega as taxas, são taxas viáveis, assim. Mas Você tem uma ideia, assim? tenho uma ideia. Depois eu te conto em detalhes, mas assim, vamos dizer que com R$1.000 você deposita um pedido uau. de Legal. patente. Tá, eu Super achei que era razoável, acessível. super acessível, e depois as anuidades, a anuidade varia de acordo com o tamanho de reivindicações, tem exemplos, mas assim, você pode calcular uma média de R$1.500 por ano, né, dos 20 anos, aí você tem um custo total estimado. Ali. Não é tão complexo. Não é tão ruim. Pensando que você vai poder até gerar dinheiro com a própria patente que você Exato. fez, não é tão ruim. Exato. Mas lá fora,
Aí lá fora é em torno de $5 mil. E o dólar, né, salgado? Por ano, depende da anuidade, mas pelo menos para o depósito, com certeza $5 mil. Aí o dólar fica salgado, galera. Agora pesou. Aí deu aquela... Vezes 6, complica. Deu aquela dor aqui, mas... E a última pergunta que ele fez. Seu conselho para o pessoal da academia que desenvolve produtos promissores. Como abordar? Então, se o pessoal da academia ele está ligado na universidade, ele precisa do NIT. Tá? Então, assim, que são os núcleos de inovação tecnológica da universidade. A gente tem uma questão em patentes, que é a questão do inventor, né? E de do empregador, né? De onde ele está trabalhando. Então, assim, no caso da academia, os inventores, né, geralmente envolvem os professores que são totalmente ligados à universidade, a maioria com contratos de dedicação exclusiva. Então, a propriedade também é da universidade e não tem muito como escapar disso. A não ser que a universidade abra mão, ou que seja algo que ninguém tem interesse, e você abra uma startup depois do seu período lá e desenvolva outras coisas novas, e aí você pode ter a sua propriedade intelectual aí. Procurem o NIT, gente. Nossa. Elza, mais uma vez, Uau, foi um episódio maravilhoso, foi muito legal. Eu queria Acho ficar que aqui é um assunto que... Puxa, e o pior é que eu recebo muito, quando eu faço algumas palestras, as pessoas perguntam muito de patentes, inclusive trazem exemplos das patentes de cannabis, por exemplo, e aí eu explico um pouco do mundo de patentes, e aí eu sempre lembro de você, falando, o que eu aprendi, ainda falei para as meninas aqui hoje, o que eu aprendi de patente foi com ela. Sabe. Exatamente. Então, Elza, mais uma vez, muito obrigado. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Fico muito feliz da Sofia, essa fofa, tá famosa agora. Obrigada. Nossa, não. E ela veio de Naruto, gente, de Naruto. Ficamos muito felizes com que vocês vieram, então, mais uma vez, muito obrigado. A gente espera a sua patente em breve, tá bom? A gente espera a sua patente em breve. Sim, se vocês um dia virem aí, deixa seu nome aqui, suas já sabem, sociais, né? Já sabem. Elza, eu ia pedir justamente isso. Se alguém quiser te mandar alguma mensagem, alguma coisa, como é que elas te acham nas redes sociais? Se alguém precisar de uma consultoria da Elza, também, gente, pelo amor de Deus, busquem uma pessoa especialista nisso para você não perder o seu tempo. Não, e justamente pelo tudo aquilo que a gente acabou de falar, se vocês começam mais ou menos errado, assim, no final pode custar muito caro. Então, né? Como é que as pessoas te procuram, Chama te acham? quem sabe. Sei, eu sou uma pessoa mais das antigas, então, assim, tem o LinkedIn, né, que é Elza Durham, facinho. Durham é complicado, mas você vê lá escrito DURHM. Eu tenho um Instagram, que é edurham, _IP, né? Underscore, que é aquele tracinho para baixo, IP, e de novo o Durham é aquele complicado mesmo. Não, vai estar na legenda do episódio, galera. Exatamente. Eu tenho um site, www.edurham.com.br. E e-mail também, né? E e-mail, que é elzadurham@gmail.com. Perfeito. Gente, nem eu sabia que ela tinha um site. Essa mãe é famosa, Sofia. É que você tá por fora, Sofia. Você tá por fora. Isso é patenteado dela, ela não pode contar pra você. Então, né, gente? Galera, então, mais uma vez, muito obrigado para vocês que estão nos assistindo. Sigam lá a Spectra nas redes sociais, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, no YouTube. Aproveita, eu não fiz o pedido no começo do episódio, mas eu vou fazer aqueles 3 pedidos básicos, que é dar o like, se inscreve no nosso canal, deixa algum comentário para interagir com a gente, assim a gente pode trazer outras pessoas. Pode mandar pergunta que a gente traz a Elza de volta, hein? Se vocês quiserem algum tipo de dúvida sobre patentes, a gente traz a Elza de volta com certeza. E se vocês tiverem outras sugestões também, por favor, mande para a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Elza, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito legal. E o acaso favorece as mentes preparadas. E a gente espera que o que a gente discutiu seja o acaso que vocês precisam. Então, até o próximo episódio. Tchau. Você escreveu, Sofia?